aqui é entre amigos, é tudo informal mesmo. Eu quero super agradecer a Paula Virgínia, que nos concedeu, nos ofereceu o espaço, né? Já conheço a Paula há mais uns 10, 12, 13 anos. Eu tenho, meus grandes amigos dela. Como que é legal, uma coisa assim. Ó, aqui então ela me viu lá no Facebook, ó, estamos procurando um espaço, mas não vou pedir ninguém, porque chega um monte, ó, aí chega uma pessoa, tem um espaço ali, não sei onde, quer dizer, eu tenho que ir lá na pessoa, bater na porta, pedir um espaço, ela nem me conhece, muita cara de pau, né? Então tem que ser alguém que oferecesse, né? Aqui eu me sinto aqui no local de luxo, é maravilhoso esse espaço com todos esses recursos. O nome do espaço aqui é Magnus, né? A Paula também recebe aqui como é que é o nome do curso também? Teta Healing, né? Nós ultimamente temos divulgado o Teta Healing, vocês já devem ter ouvido falar. É uma dupla de professores de São Paulo. E eles, no mês que vem, já estão novamente aqui. E cada 2 meses eles estão dando um módulo. Então já eles vão para segundo, terceiro módulo agora. Por enquanto e eu que estou pensando em reativar o Reiki. Também, que dou cursos de Reiki, fiquei um tempo me dedicando à família. E de repente até para o ano que vem mesmo. A gente tem um Reiki aqui, o Zui tibetano, que é a linha que eu trabalhar. Ótimo. Então, quem puder se lembrar de colocar o celular no silencioso, né? Sempre legal. Né? Retirar os calçados é o pedido da casa, da Paula. Eu também acho ótimo, acho que a gente fica mais à vontade também. E eu quero falar um pouquinho sobre o trabalho do tio Dalton e da tia Dedéia, que vocês não conhecem, mas eu vou falar. Conhece. Né? Acho que todo mundo conhece, né? Todo mundo conhece. Bom, gente, a história foi muito interessante. Ela começou em Foz do Iguaçu, comigo em Foz do Iguaçu. E eu me lembro que frequentando lá o espaço do Valdo Vieira, né? Aí começaram a surgir na internet aqueles espaços de site gratuito. Então, a gente dava aula de informática, tinha empresa de informática, aí ela não lembra disso. Eu sentei com ela lá no computador, aqui Andréia, aqui ó, tinha o HPG, vamos criar um site gratuito aqui para colocar nossas ideias, vamos pôr Conscienciologia. Aí nós tentamos lá, não tinha, já estava ocupado. Aí eu parei, pensei assim, aí eu ouvi um sopro na cabeça, consciencial. Aí na hora veio aquela marca, virou marca registrada até hoje. A coisa foi crescendo, né? Então, gente, atualmente a gente tem muito mais coisa do que isso. Mas nós temos uma loja virtual, e já bateu tanta cabeça dessa loja, deu tanto problema, tanta dor de cabeça. Nós temos o site principal, temos o site do Ramatiz, que é conteúdo diferente. Temos um blog, agora a novidade, eu tenho um blog colaborativo, que eu estou com outros autores escrevendo junto comigo. Está começando devagar, mas eu quero mostrar para as pessoas que mesmo autores que têm ideias divergentes podem trabalhar junto. Né? E aí começou, está capengando, só uns 4 ou 5 começaram a escrever. Já tem uns 10 ou 20, inclusive o Luiz, tem um grande autor lá, o Luiz Alberto Matos, escreveu O Mestre na Lei Sonacan, está lá no Luiz Roberto Matos, está lá também. A gente tem um canal no YouTube que vai meio devagar, inclusive esse vídeo dessa mandala está lá também, para quem quiser ver, no Facebook e no Instagram. Nós temos 11 livros publicados, e os 11 e-books também estão na Amazon
sempre mais barato. E nós criamos 9 guias de práticas energéticas, que tem 2 modalidades, em CD ou por e-mail. Então a coisa começou a pegar força mesmo em 2004. Né? É interessante que eu trabalhava na Microcampo como professor de informática, fui mandado embora, e o livro já estava rascunhado há mais de 5 anos. Aí a Andréia falou, agora você vai ficar esse ano em casa e você vai trabalhar no livro. Aí em 2003, fiquei só em casa trabalhando no livro, lancei em 2004. E graças à força, ao apoio do Wagner Borges, tenho uma gratidão eterna a ele, que ele fez um prefácio que ele não esperava, né? Elogiando demais o livro. Aí deu aquela animada, falei, agora nós vamos embora. Né? E, importante, isso aqui, Curitiba.consciencial.org, é uma lista do Yahoo. Todo mundo pode entrar e divulgar o próprio evento. É de graça. Né? As pessoas estão mal acostumadas, elas passam e-mail para mim põe na lista. Não faço mais isso. Eu convido, entre ali, se tem um evento espírita, põe ali, tem uma sopa, tem um bazar, tem um evento cultural, divulga lá. Né? Essa lista já tem mais de 10 anos, mas Curitibano é complicado, a lista não cresce, gente. Ela tem uns 220 pessoas, está ali, não vai, é impressionante. E de graça, só para divulgar. Então essa que é a síntese do trabalho. Né? A gente andou fazendo aquelas palestras lá na Espírita, nós fizemos por 6 meses só. Um pouquinho mais, né? Porque daí o espaço, eles não Era podiam, local, aquele casarão que a gente devolviam. usava, né, eles tiveram que devolver, daí não pudemos mais. Era prática de yoga, né? Eles tinham aula de yoga lá e tudo, daí eles tiveram que entregar. Aí a gente ficou sem seu espaço. Não, aí o que aconteceu? Aí nós começamos eventualmente até frequentar uns grupos espíritas e tal, mas eu, como sempre, eu falo as coisas, né? Eu falo muito. E o pessoal não acompanha. Tive uns probleminhas também, o pessoal não acompanha. Eu falei com o André, é melhor a gente ficar em off enquanto não tiver um espaço. Nós estamos em off até hoje, né? Até hoje. Não, a gente já está dando umas palestras com os convidados para congressos. Não, congresso, lá no NPU, o Rafael Cury, no CEPEC também. A gente deu 3 aulas para o curso de apometria e 2 para o curso de mediunidade deles, de energia. Mas assim, de espaço, daí agora que a gente está voltando. Então a ideia é fazer de 15 dias, às terças-feiras, e eventualmente quando tiver algum curso, workshop que a gente está programando fazer também, daí a gente vai fazer aqui. Né? Se vocês precisarem de banheiro, tem aqui, tá? A gente não falou, mas tem um banheiro aqui, tem uma coisinha aqui do lado. Né? Precisa. E a ideia aqui é uma coisa assim bem democrática, que as pessoas possam dar sugestão, interagir com a gente, o que a gente puder trazer de interessante. A gente vai, um tema a cada terça. Então é o seguinte, pode chegar na hora e não ter um tema, mudar. Eu não quero compromisso. Eu quero estar com a intuição aberta para ouvir os amparadores e mudar tudo na hora. Eu vou me revezar com a Andréia, né? Ela já assumiu o primeiro dia, já falou, é meu, já criou o slide. E a Andréia é muito estudiosa, né? Ela é a CDF ao cubo e ela come curso e engole livro. Entendeu? Então, ela tem 5 pós-graduações, mais ou menos nessa área. Eu tenho 2, as 2 eu fiz junto com ela, né? Ela me pôs para estudar, me meteu o pé na bunda, falou, vamos estudar, vamos lá, vou fazer com você. A gente fez valores humanos na faculdade, educação em valores humanos, baseado na filosofia de Sai Baba, e fizemos estudos da consciência com ênfase em parapsicologia. Quer dizer, a gente é parapsicólogo formado com certificado também. E o curso foi ótimo, gente. Deu uma bagagem acadêmica, assim, muito legal. Me ajudou a escrever, é uma coisa interessante mesmo. Vale a pena. Né? Então, a minha proposta inicial é a gente fazer uma prática simples aqui. Hoje a gente acabou começando mais tarde, é o primeiro dia. Vamos fazer uma prática de uns 3 minutos, 5 minutos ou menos, rapidinho. E aqui
eu ia pedir para identificar as pessoas. Como eu já conheço todo mundo, então não tem necessidade do meu item 7 aqui. Ok? Então vamos apagar essa luz, entrar confortavelmente. E levar a sintonia da forma que você puder. Se sentindo muito bem. Se amando, sentindo aquela autoestima gostosa. De eu sou legal. Eu me respeito. Eu me amo e isso não é vaidade. Me sinto bem comigo mesmo, com o meu corpo, com as minhas ideias. E o que eu tenho de mais habilidoso, de mais virtuoso, é a vontade de aprender. Diferente, pode acontecer de a gente estar conversando sobre isso e o rumo da conversa ir para outro canto. E também isso não importa. Não importa também pela quantidade de slides, nada disso. É só uma estrutura assim, mas a gente não tem que ser rígido com nada. E mais um bate-papo, como a gente fazia lá na faculdade, que a gente sempre começou com um grupo pequeno e depois foi crescendo, foi falando com o outro e tal. E daí a gente resolveu, né, trazer... Tá. Não vou ficar em pé porque eu vou ficar voltando para lá toda hora mesmo. Obrigado. Então daí a gente pensou em trazer temas assim, relacionados ao autoconhecimento, autodesenvolvimento, espiritualidade, bioenergia. Essa temática que a gente já sabe. Né? Eu quero trazer umas coisas novas também, bem sofisticadas, e nem existe na literatura. À medida que eu for tendo oportunidade, o pessoal for tendo interesse e condição de acompanhar. Primeiro a gente vai sentindo o público, né? Vocês, todos eu já conheço, né? Mas vamos esperar a coisa. E uma coisa que é um comportamento que a gente tem, eu e o André combinamos assim, a gente não tem a pretensão de ensinar nada para ninguém. Acho que isso é muita arrogância. A gente vem para compartilhar. Você ensina e você aprende também, né? Eu tenho um artigo que eu chamei, não sei se está no site, acho que não está publicado, chama Pessoas Díodo. São pessoas que elas só trabalham no sentido, que só querem ensinar. Tem gente que só quer ensinar. Ela já tem a xícara cheia, ela não tem espaço para aprender mais nada. Teve um tipo desse, por exemplo, ele já sabia tudo e só admitia ensinar. Aprender não. Então, na hora que a gente chega no nível desse, a gente emburrece. Aí você para, você cristaliza, vira um dinossauro. Então, o que a gente veio aqui nessa encarnação? Nós viemos aprender a aprender. E nós vamos aprender a amar. Aprendendo. Né? É aos poucos. É gradual. Então, e como professor de informática, uma coisa eu aprendi com os alunos, na prática, não tem nada a ver com espiritualidade. Entra aquele aluno lá que não sabe nada. Eles ensinam, às vezes, informática para o professor, que é experiente. Falei, meu Deus, né? Ele nem percebeu que ele me ensinou um negocinho lá que eu não tinha observado. E eu não me esqueço disso. Eu falo, no processo de espiritualidade, então isso é uma coisa incrível, tá? Porque você aprende com livros, mas você tem que aprender com as pessoas também. Aprender com as duas coisas, né? E aí tem dois tipos de pessoas, tem o praticão e o teoricão. O teoricão é só teoria, né? Ele come curso e engole livro. Ele provavelmente não aprende nada. Tem cara até que é colecionador de técnica. Ou tem uma estante a metro, né? A estante dele é a metro, ele compra livro a metro, nem lê. E tem um cara que é praticão. Ele tem clarividência, tem projeção, tem mediunidade, mas não abre um livro, não estuda, não pesquisa. Então, o legal é você juntar as duas coisas e estar num ponto de equilíbrio, né? A gente procura, dentro do possível, seguir essa linha de raciocínio. Então, André. Então, daí, dentro desse tema, assim, o que fez... Tudo bem, tem um tema aqui, né? Mas o que vocês chamou a atenção nisso daqui? Que é bom a gente saber, ter uma troca. Assim, foi só pelo fato de
da gente fazer esse encontro? Ou é o tema, ou outros temas? O que traz vocês aqui? É bom de saber, né? Porque é super bom sempre falar de coisas assim, de espiritualidade. Né? Isso, não sei de lugares que fazem isso assim. Então é super bom. Eu acho que o dia a dia a gente não convive e nem fala muito sobre o assunto. Não É tem bom ter um oportunidade, espaço né? que a gente possa ouvir, falar e debater, que também não é qualquer pessoa que gosta de falar sobre isso. Né? A maioria A vida minha da Andréia é uma vida simples, mas a gente é assim. Primeiro, todas as contas pagas, tá? Mas apesar de tudo a gente vive muito bem, tem muito conforto. E depois o que sobra, a gente leva uma vida que eu chamo assim de autoterapia. A gente tem a seguinte postura: somos doentes da alma, né? Somos doentes, e a gente brinca lá dentro, né? Cada um fala, não, mas nossos podres estão terríveis, e a gente lida bem com esse tipo de coisa. Então toda a humanidade é doente da alma. O primeiro despertar é você descobrir, sim, eu consigo ver isso, mas não intelectualmente, né? Aquela pessoa que sentou na cadeira, viu o Dalton falar, não, eu concordo com ele, mas é teórico, é a nível racional, cognitivo. Começa ali no nível racional, cognitivo, mas a pessoa ela tem que incorporar aquilo, entender aquilo. Realmente, eu sou um doente da alma. Até porque se não fosse, não estava aqui. A gente está aqui para aprender. Então, todos nós somos arrogantes, todos nós somos vaidosos, todos nós somos orgulhosos. Então, o nosso nível de burrice é muito variável. A gente é doente da alma mesmo, e isso é muito grave. Então, a gente tem que começar a assumir esse soco na cara para começar a mudar devagarinho, aos pouquinhos. Então, a gente vive pesquisando terapia, comprando livro, fazendo curso, fazendo pós-graduação. Então, lá em casa já não tem mais espaço para livro. Essa daqui faz um curso atrás do outro. Estou fazendo agora um curso do Vanderlei de Oliveira, de cordões energéticos. É uma coisa que eu nunca tinha ouvido falar. Estou começando, já estou gostando. Interessante. Aí a gente vai experimentar constelações familiares. Aí eu fui fazer microfisioterapia. Né? Achei interessantíssimo. A mulher descobriu um trauma que eu tive com 6 anos de idade que eu não sabia. Aí teve um outro trauma que veio do meu avô, o meu avô com 22 anos, que eu não conheci, que é a memória da célula. Então, eu saí de lá tonto. Eu fiquei mais de uma semana deprimido. Né? Eu falei com ela, pô, desgraça, pô, que bobagem, né? Teve um monte de coisa lá. Eu gravei. Desbloqueou? Desbloqueou? Não, o processo não, o processo não. Eu estou na segunda consulta. Quer dizer, eu estou pesquisando em mim, vou tentando melhorar e vou levando essa experiência para os meus textos, para os meus livros, para as palestras. E eu me faço muito de cobaia. Tá? Então, eu sou a cobaia que tomou porrada e que se ferrou. Tá? E eu vou contando sempre isso daqui, porque você não tem vitória nesse processo. O caminhar é muito lento. Tá? E como você que está se observando, você perde a referência. Porque eu só conheço um Dalton. Mas ela que está de fora, você pode ver o Dalton. Ela pode falar assim, 10 anos atrás, você estava um pouquinho pior. Porque ela tem a referência porque está de fora. Então, o legal é quando você quer viver uma vida de autoterapia. A sociedade devia ser mais terapêutica, mais autoterapêutica. Nós temos uma sociedade doente. Ela incentiva a doença, a neurose, a psicose, a pressa, né? A depressão. Né? Dá para fazer uma lista, né? O consumismo. Então, nós somos doentes da alma. Então, a gente tem que procurar, primeiro, conscientizar disso. Né? E não pirar por causa disso também. Né? Eu passei aí depois da consulta, fazer uma semana, um mês pirado, mas eu já estou voltando aqui, né, ao normal, todo alegrinho, né? Cachorrinho banando o rabo assim. Mas então, gente, a gente vai fazendo essas terapias. Assim que puder, ela quer fazer mais uma constelação, eu também quero, porque a própria menina que fez a terapeuta me aconselhou. Então,
eu aconselho, claro, o que serve para mim pode não servir para você, mas eu aconselho isso para todo mundo. Você procurar as tuas curas, né, das doenças da sua alma, porque ninguém é igual, né? Nós temos virtudes diferentes, né, talentos diferentes e podres diferentes. E cada um tem o seu caminho. Hoje nós estamos aqui reunidos, né? Talvez seja uma das opções, uma das pequenas gotas no oceano de nossas vidas que nós estamos procurando nos encontrar para nos ajudar a nos curar, né? As pessoas podem nos adoecer, mas elas ajudam a nos curar também. Então, a ideia central, no sentido da palavra consciencial, é esse, né? É uma autocura da alma, até porque ninguém cura ninguém. Ninguém ensina nada a ninguém. Toda cura é uma autocura, todo aprendizado é um autoaprendizado, toda evolução é uma autoevolução, né? Então, a gente está aqui para atritar uns com os outros, aprender com isso, e é dar a mão uns para os outros e nos ajudar. Então, a ideia central é assim que eu vejo a coisa. E dentro de todo esse processo, nós nos fazemos de vítima. Que é aí que entra, né? Porque a gente se acha coitadinho. Em algum momento da nossa vida, a gente se fez de vítima ou a gente se faz de vítima, né? Isso é normal. E a gente encontra pessoas nessa mesma sintonia. Só a gente vê os nossos colegas de trabalho, por exemplo, né? As conversas giram em torno de quê? É de doença, é de mal-estar, é de principalmente falando de questão financeira, né? As pessoas sempre são vítimas, sempre se colocam na posição de mais coitado. Para quê? Para receber atenção, né? É para isso que funciona. Opa, peraí. Então, isso daqui é até aqueles postzinhos de Facebook, né? Qual a sua responsabilidade na desordem da qual você se queixa? Né? Porque volta e meia a gente se queixa, mas a gente esquece que nós somos responsáveis por isso, né? Tá. Então, vitimização é uma coisa que está arraigada no inconsciente coletivo, porque a gente tem um inconsciente pessoal, né, que é aquilo que está recalcado, escondido, esquecido, e tem o inconsciente coletivo. Dentro do inconsciente coletivo, tudo que a humanidade já viveu, tudo que a humanidade vive, e a gente capta essas coisas, né? Então, esse papel de vítima também está ali. Tá bom, assim. Então, toda vez que a gente se coloca nessa posição de vítima, o que acontece também com a questão energética nossa, né? A gente acaba baixando a nossa vibração, né? A nossa sintonia, e você acaba atraindo amiguinhos também em relação a isso, né? A gente conhece bem esse processo de energia e sabe que a coisa flui desse jeito. E conforme você tem esse tipo de comportamento, que você atrai esse tipo de pessoa, aí é o que a gente tem que se questionar, né? O quanto que nós estamos cercados de pessoas que são assim também, né? E muitas vezes a gente tem que olhar para aquela pessoa e aprender com ela. Aprender, será que eu sou assim? Porque você está vendo ali tão meramente um espelho, né? O que vocês acham disso? A gente também culpa, né, os outros do sistema, a gente culpa o patrão, a gente culpa o parente, o irmão, o pai, a mãe, o filho, né, pelas nossas mazelas, né? Culpa o obsessor, o diabo, Deus não está me ouvindo, aquela coisa assim, eu sempre estou orando, eu sempre penso positivo, mas a minha vida não muda. Por quê? Por quê? Por que a vida não muda? Por que você pensa positivo e não atrai aquilo que você quer? Qual a resposta que a gente tem para isso? Estou sempre orando, estou sempre pensando positivo, estou sempre ajudando as pessoas, estou sempre, fazendo uma prática, mas a minha vida não sai do lugar, não consigo aquilo que eu quero, continuo rodeada de pessoas que têm os mesmos problemas. E por que acontece isso? Vocês acham que a pessoa não muda de verdade?
acha que é otimista. Mas não é Essa coisa boa, otimista. mas lá no fundo ela não se sente capaz, não se sente merecedora, lá no fundo ela não acha que vai conseguir e fica pensando, eu vou conseguir, mas só da boca para fora. Não tem isso de verdade dentro dela. Porque a gente atrai aquilo que não que a gente quer, né? A gente atrai Não, aquilo que fica a gente quer. esperando algo de fora, né? Que algo de fora mude, não internamente. A vítima sempre coloca a expectativa acima daquilo que ela realmente pode de verdade. Expectativa que a gente cria. Ela transfere a responsabilidade, mas um processo de autoestima baixa, não é isso? E também, tudo isso. Tudo isso. A Mas baixa imagine, autoestima ela vai nascer em cima justamente pela expectativa que ela não vai conseguir. então, imagine tudo isso junto. Tudo isso junto e misturado e sem que a gente às vezes tenha consciência disso. Principalmente. Né? Porque Se a a gente pessoa acha. está achando que está otimista, achando que está falando tudo certo, ela não tem consciência de que algo está errado. A gente fica naquele pensamento positivo, mas lá no fundinho tem aquela dúvida, não vai dar certo. É uma autossabotagem, né? O tempo inteiro a gente está se sabotando. Assim, lá no fundinho, que não deixa a coisa fluir, né? Eu vou dar um exemplo aqui de uma reunião que eu fui. E uma das meninas lá, uma terapeuta também, ela estava deprimida, angustiada, porque ela tinha medo de levar um projeto que ela tinha para melhorar a estrutura do consultório dela. E ela já tinha tudo pronto, já tinha local, já tinha tudo, os móveis, tudo, mas tinha medo de levar em frente. Na verdade, dentro dela, ela não estava resolvido com o que ela queria de verdade. Então, ela acabou se fazendo de vítima justamente pelo medo. E às vezes pelo a medo. gente torce para não dar certo, porque a gente passa a não ser vítima. Na verdade, Alimenta, né? Daí aconteceu vai isso com ser ela intenção. porque ela achava que todo quer aquele segurar. investimento que ela ia fazer naquele local não ia ter retorno. Então ela botou isso dentro dela, puxa, eu vou investir muito, não vou conseguir ter o retorno que eu espero. E aquilo ela começou a se tornar vítima. Alimenta, né? Uma retroalimentação. Exatamente. Ela tem medo que dê o retorno dê certo. Porque a gente tem medo do sucesso da prosperidade também. Não, Isso é comum na humanidade. A questão é que a gente aprende com os exemplos, de pequeno. E o pensamento positivo que a gente aprendeu é o de livro, é de o fulano falando, o professor falando, do filme O Segredo, essas coisas superficiais. A gente aprendeu com os nossos pais, ou com os nossos tios, ou avós, ou com as pessoas mais próximas que nos criaram nos primeiros anos, com o comportamento deles. Então, esse automatismo a gente tem até hoje. E isso é um troço muito sério, né? É um processo do campo psíquico familiar, da memória das células, e por aí vai. A gente tem um pensamento positivo, ele é muito cognitivo, ele é racional, ele é uma casquinha por fora. A gente não incorporou. Né? Então, todos nós somos assim. Né? Eu for ver a minha história, minha avó, que eu fui criado dentro de casa, nossa, eu me apavoro, né? de ver, de saber. Quer dizer, você tem que tomar consciência da tua história, né? Ver teu pai, ver tua mãe, né? E ver aí, é isso aí que eu sou também, de fazer aquele trabalho de base para a vida inteira, é um troço para a vida inteira. Né? Não é fácil trabalhar a autoestima, né, Não, André? e daí quem está à volta, no caso dessa menina aí, que se ela tinha amigos ou tem parentes que não apoiam, isso vai reforçar mais ainda a questão de ser fracassada. Será? Ela foi lá justamente na reunião lá para ver se ela ganhava um ânimo para... Mas isso que ele falou, a nossa base na família, na vida, vem muito também de frases prontas, que essa semana mesmo eu falei sobre algumas coisas. A gente escuta tanto que dinheiro não traz felicidade a Que vida dinheiro, inteira. né? Você tem medo de conseguir o dinheiro e ficar feliz. São as crenças Assim, ou eu vou ter limitantes. dinheiro ou eu vou ser feliz. Então daí você fica naquele conflito a tua vida inteira sem se tocar. Mas essas frases prontas, isso vem do cristianismo, isso vem lá do berço da igreja, da manipulação de massa.
Entendeu? Então, ninguém vai entrar no reino dos céus porque se não passa no buraco da agulha. Então a gente é condicionado desde que nasceu, desde que você estava no útero. Então isso não é uma coisa recente. Né? Aí é a lavagem cerebral, isso é repetido, repetido, repetido. Fazem você sentir culpa e essa culpa não. O seu automatismo, o seu inconsciente evita de você se sentir bem, se sentir em paz, sentir a prosperidade financeira mesmo e até a prosperidade espiritual. É a realização íntima por causa da sociedade que é doente da alma, né? Que é uma patologia generalizada. Se você tenta conversar um pouquinho disso daqui com pessoas que não estão neste processo, você é taxado de louca. Vão perguntar se você bebeu, se você fumou alguma coisa, né? Porque as pessoas te olham com o olho muito torto mesmo. É bem assim. Tenta conversar sobre isso com quem não está nesse âmbito. Né? Então, a gente já é taxado já, né? Aqui é assim, ó. Pergunte a si mesmo se costuma encontrar respostas para as seguintes 5 perguntas. Na verdade, seriam muito mais, né? Normalmente, quando as coisas dão errado para você. Por que é que as coisas me fazem mal o tempo todo? Como é que alguém poderia dizer que isso é culpa minha? Por que é que eu não tenho tempo? Por que é que eu não tenho sorte? Por que é que eu nunca consigo o que mereço? Na verdade, a gente já falou aqui sobre isso, né? A questão do tempo também, né? Que algumas pessoas dizem, eu não tenho tempo de fazer isso, não tenho tempo de fazer aquilo. Tempo é prioridade. Dependendo da tua prioridade, você vai arrumar tempo não vai existir para tudo, né? Então você só vai fazer as primeiras coisas da lista. Não, e aquilo que você acha que é importante para você. Se o crescimento pessoal é importante para você, você vai arrumar tempo para aquilo. Prioridade, né? É aquilo que eu falei da nossa vida. Né? A gente faz o básico necessário, depois a gente tenta, né, a parte da autocura, da cura da alma, a parte consciencial. É prioridade, né, de cada um, mas tem pessoas que vivem repetindo. Isso só acontece comigo, isso sempre acontece comigo. Isso é uma frase que eu ouço de muitos colegas. É assim mesmo, as pessoas me ignoram. Já é um pensamento meio enraizado, depressivo, negativo, né? E as coisas acontecem. As próprias perguntas já são meio né, botando para baixo. Porque daí a pessoa ela nunca consigo o que mereço. O que você né? merece? Eu acho que esse tipo de pensamento é para quem acha que realmente não merece, né? Pena que você não trouxe aquele vídeo daquele psicólogo que você me mostrou. Mas a gente pode Sensacional. Na próxima terça a gente traz. É que ele fala exatamente dessa questão da lei da atração, sabe? Daí ela tem um pedacinho de uma palestra dele falando... Tá no YouTube? Não sei. Eu não vi no canal dele. Tem internet aí. Mas eu não vi. A gente pode tentar. No fim a gente tenta, se sobrar tempo. Então aqui, né, raiz da mentalidade de vítima tem o pensamento negativo, a baixa autoestima e tem a questão da codependência também, né? As pessoas que são dependentes emocionalmente de outras, que são dependentes de várias formas. De afirmação. Dependente de ouvir, de ser... Essa questão da afirmação que você falou, mas como é que chama? Eu esqueci a palavra, a pessoa está sempre... buscando ser valorizado sempre pelo outro, né? Nunca por si mesmo. Né? Essa dependência emocional, ela é muito cultivada por mães, geralmente com as filhas. Às vezes, certas mães criam um laço emocional tão patológico pode ser com os filhos, todos até, mas pode ser mais com uns e outros. Mas com mãe com a filha, então, é incrível isso, né? Às vezes é uma coisa que dura a vida inteira e a filha não consegue se libertar. O Bert Helling fala, né, o criador da constelação familiar, que o processo mãe e filha é muito forte. É uma coisa assim, que tem que ser trabalhado assim, durante muito, muito tempo, desde que você tome consciência desse processo, porque a relação ali é muito forte. Ele não chega a falar assim, a relação kármica, mas ele fala do processo. Ele fala da minha mãe, teve 7 mulheres, 7 filhos. Pois é, Vai trabalhar nesse ainda vivendo 500 anos. Meu Deus.
Não, eu acho que até melhor, porque ela tinha, se fosse o caso, que eu não sei se é que você está falando, se ela tivesse assim cultivasse uma dependência patológica emocional, pelo menos era dividido por 7, né? Atenuava, né? Menos mal. Mas a mãe acho que sempre deixou a gente bem livre pra escolher. Que bom, né? Mas as pessoas têm os ganhos com esse comportamento, né? A atenção dos outros e uma massagem no ego. Né? Então, ganhos, entre aspas, né? Porque essa dependência, ela cria, a gente está começando a ver agora a questão dos cordões energéticos, né? Que o contato que você tem, quando você cria um elo com uma pessoa, você está criando um cordão que ele pode ser positivo. Qualquer contato afetivo mas a coisa vai muito mais além disso. cria um cordão energético de uma pessoa com outra. E o cordão é eterno, segundo Vanderlei de Oliveira. Não sei o que estou falando. Estou repetindo o que eu estou no comecinho do aprendizado. Então, ele falou que tem relações que começam bem, depois se tornam tóxicas, o cordão continua. E a toxicidade pega os dois lados. Você tem que fazer a asepsia do cordão, tá? Pelo menos do seu lado. Ele não se rompe quando rompe a relação. Não se rompe. O cordão é eterno. É um cordão físico mesmo. É um cordão energético. Físico. Físico. Energético, físico, assim. Isso altera a frequência. Isso altera a frequência quando você muda a sintonia. Então, daí, mas a ligação continua. daí, se é tóxico isso, se você teve uma coisa mal resolvida lá atrás, né? Todo mundo tem. Todo mundo tem. Não, imagina os cordões de outras vidas que a gente traz até hoje e não tem a consciência disso. Os piores cordões, eles são criados em relações sexuais promíscuas. Isso vai levar... Não, os cordões são criados, por exemplo, em relações afetivas. O cara que visita a prostituta, ele não cria um cordão energético. Entendeu? Porque não tem afeto, ok? Assim, teve Palavras do Vanderlei de Oliveira, estou só repetindo. Ele fala o seguinte, que quando você tem um contato ali com a pessoa, né, que cria esse cordão, o que acontece? Vamos pegar, deixa eu ver, ele fala muito de questão de relacionamento, casamento, principalmente, que quando a pessoa se separa, que fica lá um cordão, né, e que se você não faz essa asepsia, você pode ter até doenças. E ele, segundo ele, no tratamento terapêutico, ele é terapeuta também, segundo ele, várias doenças, ele citou lá algumas que eu não me lembro, são causadas por isso. Uma vez que se rompe não, né? Se você faz o asseio disso, a doença é eliminada, segundo a experiência dele. Né? Mas aí a gente tem que estudar ainda um pouco mais sobre isso, que tem muitos casos, né? Também a pessoa tem os ganhos, né? Mas tem as perdas causadas devido ao comportamento de vítima. Falta de objetivo, atração de mais sofrimentos, porque a pessoa está vibrando naquela sintonia, né? Daí, claro, vai atrair mais. Atrai relacionamentos doentios, a falta de amor próprio, a própria baixa autoestima, a depressão, e a lista aumenta. Porque isso aqui não tem fim, né, gente? Isso aqui tem uma lista que é enorme. Né? Agora, a questão ali de atração de mais sofrimentos é aquilo que a gente falou. A pessoa vai alimentando, vai repetindo, e ela vai atraindo situações para reforçar aquele quadro dela. Né? Uma vez reforçando, ela vai dizer, eu não falei que não ia dar certo. Aí que a gente tem que se observar, né? Como é que a gente está no papel de vítima, principalmente nas conversas que é em torno de sofrimento, de doença, de crise, de falta disso, falta daquilo. A pessoa só foca naquilo que está faltando. Ela nunca foca em nada positivo. Né? Toda reclamação, tudo que a pessoa fala é sempre no processo mais doentio. Né? E isso a gente pode observar em casa, a gente pode observar no trabalho, a gente pode observar com amigos mais chegados, a gente pode observar em todos os lados.
o quanto que a pessoa está dentro desse processo. Agora, fala para a pessoa que ela está nesse papel. A gente, né? A gente não vai ter, todo mundo passa por isso. A gente fala, se sempre ousar falar ou conversar sobre isso, a gente já é mal visto. Né? Porque Às vezes a gente manifesta isso em determinada situação contextual e não percebe. com certeza. Todos nós. Aí dá aquela reclamada básica, né? Aquela lamentada básica e depois toca e esquece. Toca a vida e Não esquece. consegue ficar sem reclamação. Vide horário de verão. Que é agora. Né? Vídeo horário de verão, vídeo calor, vídeo inverno, vídeo vento, vídeo a chuva, entendeu? O mais recente, assim. Ainda tem outro, estou sozinho, estou casado, aí faz a lista, né? O horário de verão podia ser 2 horas. Né? Aí, ó. Cada um que vai ter a sua... Seu gosto, seu o gosto. gosto, né? Como é que a gente sabe, né, que está nesse papel de vítima? Eu vou repetir. Quando a gente acredita que não está. Eu repeti isso aqui. Acho difícil uma pessoa não fazer esse papel. Em um dado momento, pelo menos uma vez por semana, alguém faz. Não, até nós mesmos fazemos isso sem perceber. Todos nós fazemos. No momento em que você quer que o outro faça um pouquinho mais para você, que você acha que ele deveria ter se esforçado um pouquinho mais, que Você deveria quer uma coisa de atenção. se você reclama daquilo, você está no papel de vítima. O problema é quando você fica. Então, um hábito. isso aí é um caso daí mais crônico. Todo mundo tem, né? E tem o crônico que é de todo dia de repetir. E ter o prazer nisso, acho que é o pior, né? Por que a pessoa sente prazer? É o ganho secundário, né? Mas por que ela tem? Ela Existe tem uma atenção, explicação. que todo mundo tem que ter, né? É porque isso aí cria um caminho neural, gente. Isso é físico. No nosso cérebro, esse caminho é criado. Tanto é que quando você vai mudar esse comportamento, ele demora a ser mudado. Né? Porque você tem que fazer o caminho contrário. Porque ali no nosso cérebro já está marcado. Já tem uma áreazinha marcada. A área da lamúria, da lamentação já está O marcada. prazer está em conseguir abastecer isso. Né? Abastece o caminho que está feito. É o processo Você não bioquímico, consegue, né? Você não consegue fazer outro, porque você está tão viciado Se naquilo. abastece e sente o prazer naquilo. E daí as consequências energéticas e as consequências nos nossos chakras, né, no nosso campo energético, tudo E aí isso. tudo se concretiza, acho, né? Tanto a lamúria, ela prevê, a pessoa prevê tanta coisa ruim e a energia negativa acaba levando a todas as coisas ruins, né? Concretiza isso. Observe as atitudes também. A questão aqui, ó, gostar de ver noticiário sensacionalista, notícias na internet que seja, né? Assistir televisão, aqueles jornais mais podres que tem, né? Gosta de ficar ligado ali, a pessoa não consegue se desligar. Acorda de manhã, já vai para a internet ver noticiário ruim. Isso tudo faz o nosso dia, a nossa glândula pineal já apita e você já passa um dia, já acaba-se um pouco mais a nossa energia. Suja o teclado todo de sangue, né? Não, mas tem gente que gosta, né, de ver notícia ruim já de manhã cedo. Você entra naquela sintonia. Se abastecem disso. Você abastece. Acontece um acidente, uma catástrofe, a pessoa fica, meu Deus, não sei o que, ao invés de parar e orar para aquele grupo que sofreu o acidente, a pessoa não. A pessoa vai primeiro pensar em alimentar aquela bolha. Tem aquele outro fato também, os tsunamis emocionais que ocorrem, às vezes, em desastres, que a mídia explora igual um urubu na carniça, né? É o 11 de novembro, aí as pessoas entram em comoção coletiva, né? A morte de um ator conhecido da Globo, e aí a gente... Tem crítico demais, né? Aquela coisa que a gente vê, né? Já tem crítico demais, vamos incentivar um pouquinho, né, as coisas boas. Falar mais daquilo que a gente gosta do que ficar atacando, né, o que não gosta. E manter a mente aberta a novas experiências. Só que essa lista aqui é
grande. O que vocês sugerem mais aqui? Porque isso aí é muito pouco. Né? Tem muito mais coisa além disso daí. Né? Para sair um pouco, eu acho, assim, do contexto de vítima, a gente tem que contar mais com as nossas capacidades, acreditar mais no nosso potencial de realizar. Porque a gente se coloca no papel de vítima ou por preguiça, porque daí quer que o outro faça por você, fica contando que aquela pessoa, aquele grupo, vai realizar aquilo que você deseja, você fica esperando no outro e não age. Então, a partir do momento que você pensar e dizer assim, não, eu sou capaz de fazer isso, não preciso que ninguém faça. Eu vou lá, pego e faço. Ah, já fez? Ah, já, eu posso fazer. Tenho 2 braços, 2 pernas. Entendeu? Pegar e assumir, trazer para você as coisas que você quer para você. Não ficar, você não fez, não sei o quê. Eu sou uma coitada, eu tenho dor na perna, não posso subir a escada, não sei o quê. Sou não sei o quê. Não, vai lá. É assim, ajeita, conserta, o que falta para você? Está ótimo, ir lá e fazer. Né? Trazer, pegar a responsabilidade para a gente. Acho que isso que é importante, trazer para a gente. É o que falta. Né? Mas a gente conta muito com o outro, né? A gente conta com o outro. E a gente não é ensinado como fazer isso. A gente é desensinado emocionalmente, né? E a que a gente falou antes, a questão de crença, né? O quanto que a gente cresce limitado nas nossas percepções, nos nossos entendimentos. E às vezes você vai descobrir coisas só na hora que você vai fazer uma psicoterapia. Né? E às vezes nem descobre, porque a gente se sabota. A gente vai colocando sempre coisas, a responsabilidade no outro, e nem aí você consegue resolver esses problemas. Né? O primeiro passo de assumir a responsabilidade, assumir que você está fazendo o papel de vítima. Isso é o principal, né? Esse é o mais difícil que a gente reconhecer. Eu acho que eu vejo mais que a ideia da auto-reflexão, sabe? Porque a gente hoje vive uma sociedade onde impõe o aspecto da vitimização, muitas religiões impõem a própria vitimização das pessoas, e às vezes a gente se encontra em situações que a gente não tem ideia que a gente está se impondo como vítima, né? Que a gente acha tão comum. Então, eu vejo como uma auto-reflexão constante que a gente sempre tem que ter consigo mesmo. A gente até, às vezes a pessoa nem quer se colocar nisso, mas todo mundo à volta é assim, então peraí, eu não me encaixo nisso, eu preciso me encaixar nisso daí. Então, se eu preciso me encaixar, então eu vou ser vítima também. As religiões cristãs, né, que dominam o Ocidente, elas são justamente ricas nessa noção de culpa e medo. Mas isso é um processo histórico, né, que veio lá de sempre, desde sempre, que é uma forma de você fazer o quê? Eu quero manipular uma pessoa. O que você faz com ela? Até o psicopata faz isso com as vítimas dele, né? Baixa a autoestima da pessoa, né? Põe culpa em cima dela, até que ela assimila aquela culpa e manipula, faz gato e sapato. Então, as religiões, né, para manter os fiéis, que são gado, na mão, desde sempre, fazem isso. Né? Evidentemente que mais as religiões cristãs. Né? As religiões do Oriente, não. Elas são mais libertárias e elas caem mais nessas técnicas de reflexão. Que a meditação, né, ela é multimilenar, ela vem, né, daquele hinduísmo antigo, do budismo e de outras tantas religiões que estimulam a reflexão, o pensamento, a autodescoberta. E agora, que de 20, 30 anos para cá, que é um tempo curto, recente, que o Ocidente está descobrindo o quê? A meditação. E aí o pessoal começou a fazer pesquisa, meditação não é misticismo, viu? Muda o cérebro. Tá bom, novidade, eu já sabia disso há muito tempo, né? Mas eles têm que ter aqui e testar tudo no tubo de ensaio. Mas é muito massificado, né? Esse processo de manipulação é muito massificado. Porque aí veio da vovó, que passa para o papai, que passa para o filho, né? Então a coisa é muito forte, é aquilo que a Andréa falou, já tem todos os caminhos neuronais aqui, né? De culpa, medo, autoestima baixa. Então a gente tem que lutar contra isso tudo. Né?
aumentar o grau de lucidez, usando todas as técnicas. A gente é cheio de técnica evolutiva. Eu acho que uma linha que tem o maior conjunto de técnicas evolutivas que eu conheço é yoga. Né? São 7 linhas de yoga, tem a meditação, tem mantra, tem asana, tem mudra, tem mantra. Então são técnicas para todos os gostos. Existem outras também, né? As práticas bioenergéticas que, de certa forma, agora elas estão mais ocidentalizadas, mas a yoga já fazia essas práticas da forma deles também. Né? E, então, a pessoa, à medida que vai pesquisando e vai testando isso nela, ela vai descobrindo o caminho, né, para se libertar disso daí. Mas qual que é o problema da vida? A gente tem que sobreviver, tem que pagar as contas, é aquela correria. Então a gente, tá, é esmagado o quê? Financeiramente. Tá? Eles baixam a qualidade de vida da população para a população não ter tempo de despertar. Então a educação não pode investir na educação. Tá? Eu quero que o meu gado permaneça nas cercanias do meu curral. Então, educação não, filosofia nas escolas não, meditação não, né? Eu quero manter todas as gerações emborrecidas. Então, às vezes, surgem grandes pensadores aí, grandes filósofos, grandes questionadores, eles se destacam, eles fazem um papel interessante, às vezes até dentro das próprias religiões, né? Aqueles padres bacanas que a gente gosta, o padre Marcelo mesmo, aquele outro, o Fábio de Mello, né? O Papa também é um grande pensador, ele veio para dar um up nesse processo. Né? Então tem todas as áreas. A solução é mais ou menos por aí. Cada um vai procurar a sua por afinidade, por gosto. Né? As ferramentas existem. A gente tem que ter aquele da prioridade, né? Ter o tempo, né? Superar a sobrevivência. Meu filho está doente, eu não posso, a minha casa caiu, não sei, meu carro quebrou. Tudo isso absorve o nosso tempo. Né? Então tem que estar ligado, tem que estar atento nisso aí. Tá pensamento iniciativos que a gente já viu, né? Daí aqui eu coloquei, né, alguns pensadores aí, né, que falam que a gente já conversou aqui, né? Somos corresponsáveis pela realidade em que vivemos, pelo mundo em que estamos, que não adianta reclamar, é preciso agir para transformar. Aí eu falei nos grandes pensadores, está aí. A monja Coen já é um desses ícones aí que está fazendo um trabalho incrível, né? E disse o divino, ame o seu inimigo, eu obedeci, amei a mim mesmo, embora isso se torna cada vez difícil, né? Porque a gente vê tanta coisa assim, não, você tem que ser assim, você tem que ser assado, você tem que estudar para ser um engenheiro, um matemático, um economista e tal, e a gente vai enchendo a nossa sacola com os devias, né? E nunca a gente faz aquilo. Mas o legal é que ele descobriu que o inimigo era ele mesmo. Então, ame seu inimigo. Eu obedeci, amei a mim mesmo. Né? Consequentemente, aí eu vou amar o mundo. Poderemos trocar de trabalho, de parceiro ou de religião, mas até que nos transformemos internamente, atrairemos as mesmas pessoas e circunstâncias. E é por isso que a lei da atração não funciona para alguns, né? Porque é cabala, não rabino da cabala. Oi? Esse não é o rabino da cabala? Não sei. Então não adianta você querer atrair um monte de coisa, fazer um monte de coisa, se você não muda a tua essência, não muda aquilo que você é. Então não vai. Uma das coisas que eu tenho visto assim, que é uma ferramenta boa para a gente, só que no caso assim, às vezes a gente precisa de ajuda para esse processo, é a PNL. Né? Porque se você tem um circuito, um caminho que já foi criado, a PNL é que desprograma, que faz uma reprogramação naquilo ali. Sabe? Então daí a gente precisa, né, ou através de uma ajuda externa, ou cada um aprofundar no caminho disso daí. Mas a reprogramação mental é que faz com que a gente largue aqueles pensamentos, aquelas crenças. Outra coisa também que a gente já testou e que funciona bem, que ajuda bastante, é EFT. EFT que é a técnica de acupuntura sem agulhas, né? Ela funciona muito porque ela traz muita coisa
que você às vezes você não lembrava coisa da tua infância, que está te atrapalhando, que está ali, a EFT traz. Porque ela vai mexer nos teus caminhos ali energéticos também. Né? Então ela funciona bastante. Então, associar algumas ferramentas, daí acaba que você tem Potencializa. Nós fizemos um curso de EFT também, a gente aplica, a gente mesmo, o troço funciona muito bem. Traz muita coisa. Traz muita coisa. Daí, assim, é estrutura para você lidar com aquilo. Se você não sabe lidar, Acho que eu ia procura perguntar, ajuda. Né? Porque trazer, começar a fazer essa faxina toda, daqui a pouco você está com uma bacia cheia de problemas que você nem sabia que você tinha. Aí tem que saber como lidar. A gente não sabe que tem. Isso, tem que trazer um de cada vez para cada vez. Então a gente enlouquece, porque Eu senão nunca não fui vai. visitar, ela falou de hospício, eu nunca fui visitar, com medo de ficar. Chego lá e dizem assim, me senti em casa, porque lá fora o mundo é muito louco, eu vou ficar aqui. Eu acho que são todos originais, né? Tá todo mundo ali na 100%. A gente que tá meio grogue das ideias. O que eu percebo, assim, né, eu converso muito com os meus filhos, esse perfil de padrão de vítima que a gente percebe que é milenar, né? Já vem vindo, e as pessoas, numa atmosfera inconsciente, não percebem, né, que estão agindo dentro de uma vitimização. Eu acho assim que o que ajuda bastante eu até talvez tenha sido da programação neurolinguística, de alguma filosofia, que às vezes a gente conversa, e eu sinto assim que o que cria isso é o emocional, porque quando você passa por uma circunstância em que você está se achando uma vítima, no momento em que você sai e olha como uma tela a história, né, vê de longe, você se pergunta, puxa, por que eu tive tanta emoção numa situação dessa? Então, eu acho importante a gente tentar se auto-observar, sabe, no final do dia, naquele momento que a gente vai relaxar, nem que seja sentado na cama, olhar, fazer uma retrospectiva do dia, ver os momentos em que o teu ego foi perfurado, né? O momento em que você sentiu raiva, o momento em que você se sentiu uma vítima, olhar como se vê na tela da TV e pedir às hostes celestiais a diluição desse padrão negativo, dessa tendência inconsciente, né, que só nos leva a doenças, a atrair pessoas parecidas. É uma questão de percepção e de testemunhar. O que é testemunhar? É você ver você de longe, né? E ver que o emocional não é a melhor arma para nada, nem no trânsito. O emocional nunca resolveu nada. Já saiu até gente baleada e morta em trânsito. Então, é trabalhar, como diz a monja, sempre o caminho do meio. Mas para isso a gente tem que se ver. Senão o emocional engole, a vítima engole, o raivoso engole. Né? E ficamos nessa roda. Essa técnica ela é muito boa, né? É praticamente o que o Gabriel falou, a gente tem que se refletir, é uma forma de reflexão. É muito boa, eu já conhecia, né? Você no fim de cada dia, na hora que você está já de pijaminha, ali na cama, mais relaxado, as ondas alfas estão começando, e você parar e ver como é que foi
o seu dia. Aí tem uma técnica que você pega os momentos ruins desse dia, você está vendo numa tela, assim, mental. Aí você pega um apagador, aí você apaga. Você pega um apagador, tipo um apagadorinho, e apaga aquele quadro. Assim, às vezes ele volta, aí você apaga de novo, ele volta. Desenha. Recolhe. Porque não pode ficar em branco. Ou recolore, Que é redesenha. justamente a programação. Você tem que preencher aquilo. Você nunca apaga uma coisa que existiu. Então você reprograma, né? Se você foi rude, você desenha você sendo gentil. Você tem que colocar alguma coisa no lugar, né? Substituir a coisa errada por uma certa, a ruim por uma boa. Isso você acho que comentou com a gente. Não, obrigado pelo complemento, Adriana. Eu estava esquecendo mesmo dessa parte. E sabe o que a gente faz? A gente mecaniza, a gente pega as técnicas boas, a gente mecaniza e a gente distorce a técnica. Quer ver? Oração. Sabe? Poucas pessoas sabem orar. Né? Orar acaba que se transforma num gesto de vampirização, lamentação, pedição, choradeira. A maioria das pessoas. Tá? E eu tenho uma lista lá, uma lista de news que já tem uns 13 anos, está com 4.000 pessoas. Aqueles envios, né? Aí lá no Yahoo tinha aquelas enquetes. A pessoa vai lá, marca e ele dá a estatística, dá o gráfico. Eu perguntei quantos da lista faziam oração diária. Eu fiquei bobo de ver o resultado baixo com aquilo que estava lá. Né? Aí é uma prática bioenergética, menos ainda. Quer dizer, então, aí quando ora, a pessoa já distorce. Vamos supor que ela nem distorça, mas ela começa a rezar assim tão mecanicamente que aquilo já não é quase mais nada. Né? E se ela rezasse umas 40, 50, 100 vezes, mesmo mecanicamente, entraria em estado modificado de consciência. Mas isso aí já é outro processo. Ninguém vai rezar 40 vezes, 50 vezes. A não ser quem está no mosteiro lá e tal. Então a gente às vezes nem faz uma oração mais para deitar ou para levantar. Às vezes, quanto mais uma técnica de reflexão, que você tem que estar bem, tem que estar meio relaxado, lúcido, né, para elaborar a técnica mentalmente. Então, você vê como é que nós somos almas doentes, né? Nós temos que lutar contra tudo isso que está aí para poder, às vezes, até aproveitar a técnica. Gente, existe tanta técnica. Todas não vão servir para você. Porque cada um tem um perfil psicológico, cada um tem uma digital consciencial específica, né? A tua vibração. Algumas técnicas que vão funcionar mais para você. Quem tem que descobrir? Você. Então você tem que pegar e experimentar várias. A prática bioenergética, a mantra, a oração. Eu vou fazer japamala com mantra. Eu vou rezar 108 vezes o mantra, não sei. Eu vou fazer PNL, eu vou fazer EFT, né? Eu vou tentar bater no bumbo para ver o que acontece. Mas tem uma técnica, tem várias técnicas, algumas que servem para você, que vão ter mais resultado. Você tem que tentar, tem que testar. Aí tem que priorizar um pouquinho e ir descobrindo isso que está aí. Porque no fritar dos ovos, a oração ela vai funcionar com todo mundo. É uma técnica mais simples, acho que mais antiga que se conhece no planeta é a oração. O que faz a oração? Você elevar a sintonia. Tem gente que não precisa mais da oração. Ele já eleva a sintonia com o próprio estado mental. Quem já tem mais prática, já está livre de religião, pode trabalhar assim. Mas, por quê? Tudo é ferramenta, nada é fim. Você pega a ferramenta, usa por algum tempo, algumas vidas, algumas encarnações, depois você supera ela e vai trocar para outras ferramentas. E assim sucessivamente. Tá? E há também quem critique a ferramenta do outro. Eu já passei por essa, sou bonzão, gostosão, não preciso mais dessa, mas ele está com outra. E o cara que está na frente pode zombar dele também. Então isso aí é uma baita falta de discernimento, de respeito e de lucidez. Você pega as suas ferramentas, cai firme dentro delas. Não deixa ninguém falar mal delas, não. E respeita as outras ferramentas das outras pessoas. Religiões são ferramentas, né? Tem muito tipo, muita técnica. Se
surgirem para mim, falarem para mim, ó, descobri uma nova terapia com pedra britada, tijolo e caco de azulejo de obra. Eu vou falar, eu acredito. Porque tem surgido tanta coisa, né? E tem tantas formas de alguma coisa funcionar que a gente não imagina. Primeiro tem o efeito placebo. Depois tem o efeito da energia do condutor. Aí ele tem um coração bom, ele tem uma energia boa. Então, independente da técnica, aquilo vai funcionar. Tá? Aí, terceiro, aí aparecem amparadores bons para ajudar o terapeuta, porque ele tem coração bom e tem boa intenção. Então, bom, e se a técnica funcionar em quarto lugar, então, melhor ainda, tudo vai ficar... Eu já vi pessoas falando que tem que ter técnica para orar. Tem que ser assim, Nossa. assim. Não, veja bem, tem cursos, eu acho que tem técnica que otimiza a oração, sim. Tem a oração de 4 etapas. Mas eu acho que o que ela está querendo dizer é a questão de... Quem sabe não precisa das 4 etapas. Aquilo ali é um passo a passo para ensinar quem não sabe, quem está começando. Quem já sabe, dispensa. Eu acho o seguinte, acho que as pessoas se apegam tantas vezes a fazer alguma coisa. Que é o ser grato, que é o amar aos outros, sabe? Fica tão apegado a... E não faz outra coisa. Daí é que nem as pessoas buscam tanto a fazer cromoterapia, fazer não sei o quê, fazer com pedra, fazer curso disso, fazer... E esquece do interior, esquece de mudar assim os pensamentos, controlar o pensamento para não ter pensamento negativo, ou de raiva, ou de ódio, de mágoa, sei lá, né? Se apega muito à prática e esquece do interior ali, o amor ali que é principal. De se ajudar os outros. Tudo é paliativo, tudo é paliativo. Só funciona a mudança interior. Não tem opção. Mas ajuda, né? Que são coisas que ajudam. Ferramentas que ajudam. Que se também a gente não usasse... Ferramenta nenhuma, daí também não sabe o que está fazendo. Mas então, eu estava refletindo qual o mais perigoso, a vítima ou o algoz, porque ambos são manipuladores. O algoz ele já é o algoz, a vítima é que é o... Agora, o algoz é assim, a gente coloca nessa separação, mas é uma pessoa tão precisando de tanta ajuda quanto a vítima. Porque ele se coloca nisso, é aquela coisa de se colocar superior, mas atrás disso tem uma personalidade ali que precisa ser trabalhada tanto quanto a vítima. O pior algoz é o que está dentro da pessoa se fazendo de vítima, transformando ela em vítima. Isso é o pior. O que está fora é problema dele. A gente olha assim, né, essa coisa de bem e mal, né, mas os dois lados precisam de ajuda. Não vejo como ser só um, sabe? É porque é uma permissão também, Na né? questão da autoanálise, eu acho que daí é aquela dia daí. Quando a gente se analisa, olha a tela e se identifica, ou eu errei ali, devia ser de virtude. Sim. Aí é outro. Mas a culpa, ela surge como um mecanismo automático de correção de rumo. A culpa surge. No erro, todo erro gera culpa. A questão é o que você vai fazer com ela. Exatamente. Entendeu? E aí que a gente não tem aprendizado é isso, A culpa é tua própria consciência que joga, tá? Para te alertar. É a dor que vem para te alertar. A mesma coisa que a dor no corpo vem para alertar. Tem algum mal ali, uma doença, olha lá, vai no médico. Agora, ou você alimenta a culpa, ou você se vitimiza, ou você fala. É um ciclo vicioso, né? Fica. Aí ela cresce. Sem Culpa, interromper. né? Que vítima e vai alimentando. Enquanto você não parar e se encarar, como ela falou, você tem que parar e se encarar. A situação não é essa. E aí que entra que a pessoa precisa de ajuda em determinados casos, porque às vezes a gente não
Não consegue. Ou não consegue lidar com aquilo. Com aquilo, ela está tão enredada naquilo, ela precisa de uma terceira pessoa. Um terapeuta, um amigo, né? Porque às vezes até uma pessoa com uma boa intenção que vai conversar com você te desperta. Aí o que você vai fazer com aquilo já é outra coisa, né? Mas uma terceira pessoa às vezes é importante para o processo. Né, gente? A gente fica muito no automático, no piloto automático e não reconhece. Seria legal se a sociedade fosse mais terapêutica, né? A família fosse mais terapêutica, né? O marido ajudasse a esposa no processo terapêutico e vice-versa, elas criariam já os filhos assim, e aí os filhos retribuiriam para eles, e os avós. Quer dizer, a escola. O principal consultório terapêutico é a casa, é a família. Pois é. Ali é que você vai trabalhar a convivência com os diferentes para poder aprender a conviver na sociedade. Não, concordo plenamente. É ali que vem todos os traumas, aqueles problemas que você vai levar para a vida inteira. É a principal função da família. Infelizmente. Aprender a conviver com os diferentes para aprender de fora. Não é à toa que a gente pensa assim como uma pessoa. Mas daí a gente precisa ter indivíduos um pouco mais elevados, né, um nível de consciência. É uma referência melhor, uma referência. Por quê? Porque a gente só vai ter crianças em processo de evolução se a gente tiver pais evoluídos. A gente só vai ter pais evoluídos se eles tiverem pais em processo de evolução. Né? E é um ciclo vicioso. E a gente precisa ter uma sociedade bem sempre. Se você parar a pensar, toda família é assim mesmo, que é sempre mais consciente que todos. Porque às vezes tem que ter Mas é uma semente que está saindo de cada família, mas você não tem como fazer que toda a família saia, porque todo núcleo familiar ele vem de um histórico diferente, né? E nós sabemos qual é a história do nosso país, qual é a história dos nossos imigrantes, né? Então assim, nós temos toda aquela carga genética que vem, né? Genealogia é gigante. Exato. Então nós estamos num processo de evolução. Não, tem a constelação familiar, os campos psíquicos em cima daquilo, né? Os holopensenes. Então o processo é muito complicado. É muito complicado. É complicado. Se a gente tiver um indivíduo em cada família que ele esteja num processo, né? Assim, essa próxima família vai estar evoluindo. Sim. Mas vamos dizer assim, se esse indivíduo tiver um irmão que não é evoluído, então essa família não vai ser evoluída. Então, de cada família, você vai ter um pequeno grupo que vai evoluir, os outros grupos ainda vão estar em processo. Né? Então, assim, É muito lento, é gradual. né? Porque você pode interromper, se você toma consciência do processo, você pode interromper ele nas próximas gerações. Mas se não toma consciência, aí vai repetindo. Nós estamos ainda no processo. Né? Sim, não pode esperar que tudo já seja uma maravilha, porque não, isso faz parte da vida da comunidade. E se olhar o dia de hoje, olhar o dia lá atrás, anos atrás, quanta coisa já não melhorou também. E isso vai. Existe muita referência, por exemplo, nome. Quando o nome se repete muito dentro de uma família, quando uma determinada doença acontece em gerações, quando um acidente se repete, normalmente em datas próximas, então, e são coisas alertas de que algo tem que ser mudado, algo tem que ser alterado na família. Muito bem. Olha, são 9h13, quase 9h15. Esse foi o último slide também. E aí? Esse tema que eu escolhido hoje foi assim, fiquei pensando muitos dias, vamos falar sobre isso, que isso é uma coisa que cada um tem, então vamos conversar sobre esse processo. Daí os próximos a gente vai ver ali as sugestões que vocês derem, vocês também podem passar e-mail, mensagem no Facebook e tal. Ou continuar esse. Ou continuar esse. Eu tenho uma pergunta para o Tio. A tua oração, a tua meditação no início, as coisas que você falou foi espontânea? Nossa, você ouviu algumas coisas que ele falou? Estou nas palavras prontas de novo, falei exatamente mesma coisa. Eu tinha que ver. Ontem falou como? Porque você estava refletindo o que você colocou. Foi muito bom. Nossa, eu tinha que estar aqui, ouvindo. E a meditação que você fez foi o que eu estava precisando. Muitas palavras muito
iguais, muito. Muito. E eu pedi ajuda. Que bom. Muito, né? Às vezes a gente não se dá conta, né? Mas porque você assim, compartilhou isso com a gente, porque isso é bom para todo mundo. Nossa, Por isso que eu tinha que saber se era espontâneo. Não, eu Você era uma coisa que já tinha. não, eu vim. a gente nunca programa o que Não, vai fazer. de prática é o que me vem na cabeça na hora. Sempre, certo. Lá no grupo, aqui, em qualquer Não lugar. sei se serviu para todos, mas para mim encaixou que não ainda. Parecia que só era você e eu. Ó, ninguém ali, falando só. Mas isso vai acontecer sempre, né, com a gente, né? Quando é no nosso grupo lá também, né? Nossa, o meu marido que fala, pô, você acabou de falar as coisas lá na semana, chega lá, as mesmas palavras dos pesos Dos dos textos que a gente lê. Então você já vai entrando naquela vibração e vai formulando as perguntas e a resposta vai surgir. A gente tem mais ou menos, ou quase 100% os mesmos problemas. A gente está na mesma sintonia. A gente tem. É muito parecido. E aí, quando acontece isso, né, que serve para um, vai servir para outro, amanhã ou depois você pode ouvir alguma coisa que você vai te trazer aqui. Né? É sempre assim. E que bom que a gente tem, né, essa coisa dessa troca para poder justamente a gente ter algumas respostas que a gente precisa, né? Essa sensibilidade, né? Esse espírito aberto para aprender. Né? Quando você está com o espírito aberto, você consegue aprender. Aí você aprende com o teu amparador. E tem gente que tem mediunidade, tem amparador, o amparador sopra na cabeça dele, mas a pessoa não ouve, porque ela não está receptiva. Né? Então, o que faz elevar a sintonia para a gente aprender? Humildade. Né? Então, aquela coisa, eu não sei nada, né? Eu sou realmente um doente da alma e eu quero melhorar, eu quero sarar. Né? O que pintar na minha mão para eu utilizar a meu favor, a nível de consciência, eu vou traçar. Pode ser quadrado, redondo, fino, grosso, grande, pequeno, verde, amarelo, azul, eu vou traçar, eu vou utilizar para mim, para minha autoterapia. E essa é a proposta aqui desse encontro. Eu falei para o Dalton, pode ter 2 pessoas lá. A gente vai fazer assim mesmo, e vamos trocar, e vamos conversar. Não importa. O importante é que a gente quer trocar e quer, né, fazer esse processo assim, Crescer mais, com esse ter outras processo. pessoas, de repente a gente convidar outras pessoas para vir aqui e falar de algum tema. Porque a gente está aprendendo também, a gente aprende com o que vocês falam e a troca de vocês vai caindo as fichas depois. Mas como ela falou, é bem raro encontrar pessoas como vocês dispostas a compartilhar tudo que estão buscando, a expor, tipo assim, até as coisas que não dão certo,